Salve galera, como é que você tá? Espero que você esteja muito bem. Já que gosta de um conteúdo de música, além disso outras culturas como filmes, livros e jogos, num formato sem muitos cortes, direto e reto, troca de ideias, mais improvisado, sem muito script, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, um comentário para engajar. É de graça, não machuca e você tá fortalecendo muito. Já te agradeço. Banda que vamos falar hoje é o XTC, que gravou simplesmente o que é pra mim o melhor disco dos anos 80. Para falar desses caras, um gole no cafezinho. XTC é um nome que é um trocadilho com Ecstasy. XTC. Eles foram formados em 72 lá na Inglaterra. Os dois que formaram foram o Andy Partridge, o líder da banda, o principal compositor, vocalista e guitarrista, e o Colin Moulding, que ele toca baixo, também compõe e também canta. Para esse caldo desse melhor disco dos anos 80 foi adicionado o Dave Gregory, que ele canta, compõe e faz arranjo de orquestra. O cara é sinistro. Mas André, uma banda dos anos 70 gravou o melhor álbum dos anos 80, mas nos anos 80 a gente tem Michael Jackson, a gente tem Prince, a gente tem Madonna, a gente tem Cyndi Lauper, a gente tem Tina Turner, a gente tem Lionel Richie. A gente tem tantos artistas e álbuns incríveis. Concordo, os anos 80 foram sensacionais. Mas tem uma coisa, tudo que é dos anos 80 parece que grita, eu sou anos 80! Principalmente pelo cabelo de poodle da Cyndi Lauper aí. Ou pela overdose de teclados de seu tempo, aqueles teclados espalhafatosos, ou o glam metal, que tinha as baterias com muito reverb, um reverb claustrofóbico, eles adoravam reverb nos anos 80. Algumas coisas dessa época envelheceram um pouco mal, soam muito dos anos 80. Parece que você escuta e fala, puxa, isso deve ter sido bom lá, mas hoje em dia tá gritando que é de seu tempo, velho. É meio cafona. Apesar de eu adorar os anos 80 também, assim como você. Mas vamos deixar a memória afetiva um pouco de lado. Vamos pensar nos discos que venceram a prova do tempo, não soam como os dos anos 80. Como é o caso de Skylarking, que é esse disco que o XTC lançou nos anos 80. Lá em 86. Esse disco vai usar bastante dos teclados, que nem nos anos 80, só que aqui eles manipulam melhor. Os teclados têm uns timbres mais variados, eles brincam bastante com paletas de cores musicais, tem bastante arranjo de metais, orquestra, violões, guitarras, baterias, percussão. Cara, é riquíssimo musicalmente. Liricamente também tem umas letras absurdas de boas. A primeira capa, como você deve ter visto na thumbnail, sim, é bagulho de OnlyFans, porque essa capa que eu borrei, por motivos óbvios, é aquelas pessoas que não conseguem bater o gilete na pia. A banda queria que fosse essa capa, mas a gravadora pegou e falou, mano, você tá brincando comigo, velho. Essa capa de OnlyFans aí, não vamos publicar o seu disco, não. Então a capa oficial ficou sendo essa azulzinha aqui. Que também é malandra, porque tem um homem e uma mulher tocando flauta. Mais o nome do disco, que é Skylarking. Skylarking quer dizer travessuras. Ao mesmo tempo que também é cotovia. Skylark é aquele passarinho lindo, que tem um canto bonitíssimo. Que é um canto que vai aparecer na primeira faixa, que eu já vou falar dela. Mas antes eu vou falar sobre o produtor Todd Rundgren. Ele era um famoso multi-instrumentista e produtor dos anos 70, que gravou discos solos como Something Anything, que é um disco pop e psicodélico ao mesmo tempo. E aí ele pesou a mão na psicodelia do A Wizard, A True Star. Ele tomou uns negócios e aí ele foi influenciar umas bandas tipo Tame Impala. Fantástico esse cara, né, velho? Ele manja manipular os sons, ele manja usar a música a seu favor, né? Pois então, o Andy também ele devia ser um gênio compondo e aí eles se deram bem pra caramba, né? Um gênio com o outro. Muito pelo contrário, eles tretavam igual o casal tóxico que você torce pra que eles separem. Por quê? Porque o Andy, ele falava assim, mano, eu quero uma guitarra pesada aqui nesse trecho. Aí o Todd dizia como produtor, não, velho, esse trecho vai ficar mais legal se você pôr um arranjo de orquestra, se você pôr um violão de 12 cordas. Ele falava, poxa vida, velho, você não acredita em mim como compositor? Você acha que eu sou idiota? Ele falava, tá bom, então por que você chamou um produtor? Produz sozinho então essa merda, seu trouxa. Eles tretavam muito. Mas do caos nasceu uma obra-prima de 14 faixas. 15 na disposição especial, já vou falar disso. A primeira é Summer's Cauldron. Me afogue no caldeirão de verão. Começa com um canto da cotovia nessa faixa. E uns teclados aqui que parecem instrumento de sopro. Os vocais lindíssimos. E aí essa música emenda com a Grass. O que eu preciso falar dela? Ela tem uma letra que fala assim,
O jeito que você dá um tapa na minha cara me enche de desejo. Me mostre coisas que a gente costumava fazer na grama. Essas duas, elas são meio que faixas gêmeas. O final da Summer Squadron cola com o final da Grass. Que ela tem uns arranjos de orquestra. A Grass tem uns arranjos de orquestra lindos, maravilhosos, de encher os ouvidos. E a Meeting Place. A Meeting Place tem uns vocais lindos. Aí você tem a guitarrinha ali com tipo um cuco batendo. Como se você estivesse ansioso pra chegar no local de encontro. Encontro pra quê? Não sei, vai da interpretação do freguês. Aí temos a música That's Really Super Super Girl, que fala de um término. Por exemplo, a mina que fica desfazendo do cara, como se tivesse coisa melhor pra fazer do que estar com o cara. E ele fala, beleza, você é a Supergirl, não é? Você não precisa de mim, né? Eu não quero ser rude, mas eu não me sinto super que nem você. E ela é mais anos 80 do álbum. Aqui tem os teclados e as baterias eletrônicas, meio synth pop. Maneira essa faixa. Mas você não sente o peso dos anos 80. É mais uma faixa nostálgica do que uma faixa que envelheceu mal. Aí temos a Ballad for a Rainy Day. Parece a música da Faber-Castell, só que mais chique. E ela tem umas dissonâncias, que é umas notas fora de lugar que você escuta e fala, puxa, essa nota aqui não devia estar aqui. Que ela vai emendar, né? Vai fazer uma transição junto com a 1000 Umbrellas, 1000 guarda-chuvas. Ela tem uma progressão tosca, pra dizer o mínimo. Se você olhar no ponto de vista do violão, que é um cromatismo. O que é cromatismo, André? Quando você fica subindo e descendo notas pra exercitar os dedos. É isso aqui, ó. Oh, misery, oh, misery. E aí você chega aqui, no Mi menor, dá um alívio. Mas, meu amigo, isso com um arranjo de orquestra, eles transformaram uma coisa tosca num negócio rebuscado, lindo. E aí fica uma coisa em Lá maior, mais bonita, mais linda, mais doce. E aí volta pra dissonância de novo. Para aqueles acordes, para aquelas notas que parecem que estão fora de lugar. Até que vamos pra Season Cycle, que é uma música que parece do Beach Boys, da época do Pet Sounds, que eles usavam instrumentos como voz, que tinham, tipo, umas 7 melodias vocais juntas. Eles faziam orquestra com vocais. É muito bonita essa música. E aí ela tem o clichê dos anos 80, que é o fade out. Fica repetindo o refrão e aí vai abaixando de volume até que ela acaba. Do nada. E temos o lado B. Já que estamos nos anos 80, eu separei as faixas em lado A e lado B. Começa com a Earn Enough For Us. Power Pop. Sabe o Weezer? Aquela banda de nerdola dos anos 90? Essa música é um pré-Weezer. O que eu posso dizer dela? Ela começa com uns acordes básicos que você aprende nos primeiros módulos do curso de violão. E ela vai pro negócio rebuscado, quase MPB. Não chega a ser MPB por causa do ritmo, mas por causa dos acordes com sétima maior que eles usam. Se liga. Aqui, ó. Ela tem uma progressão muito louca, velho. Lembra muito os Beatles, na época do Revolver. Que eles começaram a gravar em estúdio porque eles tinham uma ansiedade social de palco, ou estavam de saco cheio de tocar no palco. E aí eles fizeram uns arranjos que não davam pra ser reproduzidos ao vivo. Com o XTC em 86, 20 anos depois do Revolver, aconteceu a mesma coisa. Eles fizeram uns arranjos que é praticamente impossível tocar essas músicas ao vivo sem que falte alguma coisa, sem que fique vazia. Aí temos a Big Day. Sabe o sonho do casamento? Você tá apaixonado pela pessoa, você espera o grande dia de casar. Ela é psicodélica como se você tivesse apaixonado por uma pessoa. Psicodelia vem do grego, né? Expansão da alma. Quando você tá apaixonado, você expande a sua alma. Aquelas borboletas no estômago. Resumindo, parece que você tá chapado quando você tá apaixonado. Temos a Another Satellite. O Andy, o líder da banda, ele tava com problemas no casamento. Por quê? Porque tinha uma fã que ficava rondando ele, ficava mandando cartas, tinha um crush nele, era apaixonada. Isso gerou tensões entre ele e a esposa. E ele falava, poxa, essa fã parece um satélite. Essa música é psicodélica, ela é doce, arroz doce mesmo, velho. Pra você olhar pro teto e pensar sobre a vida.
Aí temos a Mermaid Smiled. A afinação dela é em Ré com sexta aberto. Que é uma afinação que você toca as cordas do violão sem precisar fazer acorde e sai um som bonito. E começa com a pentatônica, eu vou te mostrar. É mais ou menos assim, ó. Vou tentar tocar ela na afinação normal. Ela é folk. Lembra bastante a Joni Mitchell. E aí daqui a pouco vem uns bongos muito bonitos. É linda essa faixa, linda. Sereia sorriu, Mermaid Smiled. Aí temos a The Man Who Sailed Around His Soul, o homem que deu um rolê pela sua alma. Essa é mais jazz fusion, Miles Davis, sacou? Mais contemplativa. E tem uma linha de bateria poderosa. Dying. O homem que contemplou sua alma na faixa anterior, ele tá morrendo nessa faixa aqui, que é uma psicodelia, quase uma bad trip. Também é música pra você olhar pro teto e contemplar a vida. Aí temos a Sacrificial Bonfire. Nossa senhora, Sacrificial Bonfire. A fogueira do sacrifício. Aqui você vai ter umas melodias, uns teclados que parecem outra coisa. Esses timbres de teclado que parece, sei lá, um xilofone, um instrumento de sopro de cordas. Vai ver que tem instrumento de corda no meio do teclado só pra você confundir mesmo. E a música Dear God, que foi censurada em algumas versões do álbum, porque ela tem uma letra polêmica. Deus, eu espero que você tenha ouvido o meu recado. Eu não quero incomodar não, mas assim... Eu não tô pedindo pra que você abaixe o preço da cerveja. Só que as pessoas que você fez a sua imagem e semelhança, elas estão passando fome. E a gravadora falou, cara, isso não vai pegar bem, por exemplo, se você for lançar nos Estados Unidos, que a galera é religiosa, ou nos países de língua latina, eles são bastante católicos, eles vão achar que isso é uma blasfêmia. Então lançaram um álbum até a faixa 14. E a Dear God acabou saindo no streaming, nas edições especiais do disco. E com ela acaba esse álbum que é uma obra-prima, Skylarking, que é Absolute Cinema. Só que musicalmente, escuta esse disco, velho, você não vai se arrepender, é um baita de um álbum. Rebuscado, rico sonoramente, rico liricamente, mostrando que as coisas dos anos 80 envelhecem bem sim. Entendeu? Basta que você seja um bom produtor, seja um bom músico, um bom compositor. É nóis, muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Um gole no cafezinho pra acabar e saiba que você é uma pessoa maravilhosa.